Já sabemos muito bem que o reconhecimento dos nossos pecados, ou seja, o assumir de nossas faltas, seguido de um profundo e sincero arrependimento, é parte fundamental no processo de nossa restauração espiritual, no caminho para recebermos o perdão de Deus. No entanto, um outro passo inegociável é a confissão dos nossos pecados. Ou seja, não basta apenas o reconhecimento de que eu pequei, não basta apenas o arrependimento. É preciso também nós apresentarmos a Deus, ao Senhor, os nossos erros, as nossas faltas, os nossos pecados, confessando a Ele com sinceridade. E temos na Santa Igreja essa grande dádiva, esse grande presente chamado sacramento da confissão, ou sacramento da reconciliação, sacramento da penitência, sacramento da cura, do perdão, no qual eu, diante de um sacerdote, eu confesso os meus pecados, eu apresento os meus pecados graves e ali eu recebo o perdão deles, eu experimento a misericórdia, eu sou absolvido dos meus pecados. E para a eficácia desse sacramento, a eficácia da confissão, eu repito os passos. Primeiro, eu devo fazer um exame de consciência. É onde eu, com a luz do Espírito Santo, com a ajuda de Deus, com a graça de Deus, eu faço vir à tona os pecados com os quais eu ofendi ao coração de Deus através de pensamentos, palavras, atos e omissões. Este é o momento do reconhecimento dos meus pecados. E depois, com o meu coração contrito, arrependido sinceramente, eu procuro um sacerdote, um padre, onde ali eu confesso esses pecados sem ocultar nenhum deles. Confesso esses pecados graves, esses pecados mortais, e confesso-os com a plena certeza de que eu alcançarei a misericórdia de Deus, alcançarei o perdão do Senhor. Nesse sacramento eu vou como um réu que confessa espontaneamente o seu crime, o seu erro, que admite que realmente cometeu aquele ato. Mas a confissão é um tribunal onde nós nos apresentamos como um réu, mas saímos dali absolvidos do nosso crime, do nosso pecado, completamente livres da culpa. E aqui eu vou citar algumas passagens das Sagradas Escrituras onde nós encontramos o chamado de Deus à prática da confissão. Desde a Antiga Aliança, do Antigo Testamento, nós já a encontramos. Levítico capítulo de número 5, versículos 5 e 6 diz assim: aquele, pois, que for culpado de uma dessas coisas, confessará o pecado que tiver cometido. Apresentará ao Senhor em expiação pelo pecado cometido uma fêmea de seu rebanho miúdo, uma ovelha ou uma cabra em sacrifício pelo pecado. E o sacerdote fará por ele a expiação do seu pecado. Olha só quanta clareza nós encontramos nessa passagem. No mesmo livro de Levítico, capítulo 26, versículo 40, nós também lemos o seguinte: eles confessarão então as suas iniquidades e a de seus pais, as transgressões cometidas contra mim, porque me resistiram. Mais uma vez também podemos encontrar a prática da confissão no livro dos Salmos. Salmo 31, versículo de número 5 diz assim: então eu vos confessei o meu pecado e não mais dissimulei a minha culpa. Não cobri a minha culpa. Disse, sim, vou confessar ao Senhor a minha iniquidade e vós perdoastes a pena do meu pecado. Ainda Salmo agora 37, versículo 19 diz assim: sim, minha culpa eu confesso, meu pecado me atormenta. E um dos salmos mais conhecidos a respeito de penitência, a respeito de reconhecimento dos pecados, a respeito de confissão, é o Salmo 50, conhecido também como o Salmo penitencial. O salmo inteiro é esse reconhecimento, essa confissão dos pecados, cheia de arrependimento e ao mesmo tempo um acolhimento da misericórdia do Senhor. Em Provérbios capítulo 28, versículo de número 13, nós encontramos uma passagem muito importante a respeito da necessidade da confissão. Lá está escrito o seguinte: quem dissimula suas faltas não há de prosperar. Olha só. Quem as confessa e as detesta, obtém misericórdia. Então não adianta nada nós pecarmos e escondermos o nosso pecado debaixo do tapete, tentarmos colocar por cima dele uma camuflagem, porque, afinal de contas, Deus sempre o vê. E nós ainda deixaremos de obter a misericórdia que Deus está pronto para nos dar.
o que nós devemos fazer é, como diz esse versículo, nós apresentarmos ao Senhor, nós confessarmos ao Senhor as nossas faltas, porque assim nós obteremos a misericórdia. No livro de Daniel, no capítulo de número 9, a partir do verso 4, nós encontramos uma súplica de perdão. O autor já começa dizendo assim: supliquei ao Senhor meu Deus e fiz-lhe minha confissão nesses termos. Quando abrimos o Novo Testamento, nós encontramos lá a confissão de pecados. Já no primeiro livro do Novo Testamento, o Evangelho de São Mateus, no capítulo 3, diante do ministério do grande profeta João Batista, que pregava a mensagem do arrependimento, da penitência. Nós lemos em Mateus capítulo 3, versículo 6, o seguinte: as pessoas que vinham até ele confessavam seus pecados e eram batizadas por ele nas águas do Jordão. Na era apostólica, lá está também a confissão de pecados. Em Atos capítulo 19, versículo de número 18, diante da pregação da palavra, diante do mover de Deus e do temor que havia surgido no coração das pessoas, vai dizer que muitos dos que haviam acreditado, que haviam crido, vinham confessar e declarar as suas obras. Então não podemos fugir da confissão. Não podemos achar que é algo opcional. E após a confissão sincera ao Senhor, nós precisamos crer que recebemos o perdão do Senhor. E recebendo esse perdão do Senhor, recebendo o perdão de Deus, nós agora desfrutamos da libertação, o alívio das nossas culpas. Mas nós precisamos tomar o firme propósito de não mais pecar, de não abusar da misericórdia de Deus, de não brincar com o perdão que o Senhor nos oferece. Precisamos nos lembrar das palavras de Cristo, como por exemplo, aquele enfermo que ele curou em João 5. Em João 5, versículo 14, ele diz assim ao homem que ele havia curado, libertado: eis que ficaste são, já não peques, para não te acontecer coisa pior. Lá em João 8 também, aquele texto conhecido sobre a mulher adúltera, depois de Jesus dar a ela o perdão, a libertação dos seus pecados, ele diz assim, João 8,11, nem eu te condeno, vá e não tornes a pecar. É o propósito que nós devemos fazer. O PHN diário. Por hoje eu não vou mais pecar. E se, acidentalmente, por fraqueza, não por brincarmos com a misericórdia de Deus, mas se pecarmos, precisamos novamente recorrer ao Senhor, confessando os nossos pecados, recebendo o seu perdão e reiniciando novamente a nossa trajetória, recomeçando a nossa caminhada. Então, que essa mensagem fique no seu coração. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.